A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão, que você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, na Rádio Rio de Janeiro. Estamos estudando essa faculdade natural de intercâmbio, de comunicabilidade entre dois mundos, a mediunidade, e também as condições da enfermidade, da obsessão, quando não cumprimos esse papel, quando fugimos do compromisso, quando buscamos as ilusões, sensações do mundo em primeiro plano e dizemos: não tenho tempo para as tarefas de trabalho no campo mediúnico com Jesus. Então surge a mediunidade torturosa e daí a obsessão. Você que está acompanhando conosco já sabe que estamos estudando da apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Já estamos no programa 2, módulo 2, iniciamos o tema 8, que trata das manifestações mediúnicas incomuns de efeitos inteligentes. Hoje vamos estudar o tópico onde paramos da última vez, no item 2, que é mediunidade poliglota e especular. Nós vamos ver que a mediunidade poliglota trata-se da comunicabilidade em manifestação de outras línguas, portanto línguas estrangeiras, diferentes da atual encarnação que o médium se encontra, e que especular refere-se ao uso do espelho, portanto escrever de trás para frente, de baixo para cima. Vamos conhecer estas modalidades e habilidades mediúnicas. Nessa categoria estão incluídos os médiuns que durante o transe falam ou escrevem em línguas estrangeiras, as quais em geral lhes são desconhecidas e delas não têm influência na atual reencarnação. São muito raros os médiuns poliglotas. Esse texto foi retirado do Livro dos Médiuns. O autor é Allan Kardec, tradução de Evandro Noleto Bezerra. Nesse tipo de mediunidade, o aprendizado da língua ou línguas foi adquirido em existências pretéritas, encontrando-se, porém, arquivado na memória integral do médium. Mas, meu caro ouvinte, você sabe qual é a outra denominação que se dá, sinônimo de mediunidade poliglota? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. A mediunidade poliglota é também conhecida como mediunidade de xenoglossia, que vem dos termos xeno, que quer dizer diferente, estrangeiro, e glosso, que quer dizer língua. Os médiuns, portanto, que exercem essa faculdade falam em outras línguas. Ou xenografia, que é através da escrita em língua estrangeira. Termos propostos por Charles Roberts Richet, 1850 ao seu nascimento, 1965 a sua desencarnação. Médico fisiologista francês e estudioso dos fenômenos psíquicos, para diferenciar os sons e escritos coerentes de uma língua com sons falsos de pseudolínguas, pronunciados por doentes mentais em determinadas circunstâncias. Nessa situação, disse que há glossolalia. E o que é a glossolalia, meu caro ouvinte? O radical glosso significa etimologicamente língua.
enquanto que o sufixo lalia refere-se ao balbúcio. Glossolalia seria então apresentar balbúcios que simulam sons, ruídos de uma língua estrangeira, porém são ininteligíveis, indicando mera repetição, sons semelhantes à fala humana, mas sem sentido ou nexo, não relacionados ao assunto ou situação envolvida. A glossolalia é encontrada em processos obsessivos graves, fascinação e subjugação. Então, meu caro ouvinte, não é porque a comunicação está se dando de forma sonora, articulada, com palavras, sons, balbúcios ininteligíveis, que obrigatoriamente está ocorrendo ali uma comunicação de xenoglossia, língua estrangeira, porque é sempre necessário que haja uma confirmação, geralmente com alguém estudioso, que seja poliglota e que saiba identificar a veracidade de uma comunicação e possa traduzir a mensagem. Porque falar qualquer coisa, produzir qualquer ruído e apresentar-se em manifestações estentóricas de representação como um espetáculo circense, não significa que ali esteja um espírito falando em outra língua, mas provavelmente um desses graves processos obsessivos aqui denominados fascinação, que é a obsessão em que o médium fica completamente vinculado a uma única ideia e muito absurda, mas ninguém consegue retirar essa ideia dele, e ele acredita como sendo verdade. E a subjugação, que já é um domínio moral ou físico ainda mais grave, sendo que Allan Kardec elucida que a fascinação é mais difícil de ser revertida do que a própria subjugação, quando o médium assim se permite e deseja. Nós vamos estudar no programa 3 dessa apostila os detalhes de todos esses processos e enfermidades da obsessão. E na apostila continua: a manifestação mediúnica em uma língua estrangeira não é de utilidade prática na reunião mediúnica, comum na casa espírita, porque as pessoas presentes desconhecem a língua em que o espírito se manifesta, a não ser uma ou outra pessoa. Contudo, tem valor comprobatório da ação dos desencarnados, da sua imortalidade e sobrevivência em outro plano de vida. Daí ser dirigida prioritariamente a público não espírita, ou com reduzido conhecimento da doutrina espírita. E esclarece mais uma vez Allan Kardec em O Livro dos Médiuns: o espírito que deseja comunicar-se compreende sem dúvida todas as línguas, visto que as línguas são a expressão do pensamento, e é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. Mas para exprimir esse pensamento, ele precisa de um instrumento, e esse instrumento é o médium. A alma do médium, que recebe a comunicação do espírito estranho, só pode transmiti-la por meio dos órgãos de seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para uma língua que o médium desconheça, a flexibilidade que apresentam para a língua que lhe é familiar. Outro ponto que merece ser destacado é que, com a morte do corpo, raros são os espíritos que se libertam de imediato da língua pátria utilizada na última reencarnação, ainda que se considerem a linguagem do pensamento, exercitada no plano extrafísico, e que durante a manifestação mediúnica, o comunicante espiritual projete na mente do médium imagens ideoplásticas que serão decodificadas pelo medianeiro na forma de palavra escrita ou falada. Então a comunicação acontece muito dessa forma. Surge na mente a imagem, a circunstância, o fato, e dessas imagens e circunstâncias
Nós, recebendo essa impressão, sabemos de alguma forma expressar através de palavras essa imagem, essa circunstância. São as ideoplastias que não chegam sob a forma articulada. Nós é que vamos articular as palavras para explicar a imagem, a circunstância que foi impressionada nas nossas mentes. Não é possível, pois, libertar-se automaticamente das lembranças relacionadas à imagem em forma de linguagem que vamos expressar, que o espírito articulava até recentemente. André Luiz esclarece então que é forçoso observar que a linguagem articulada, no chamado espaço das nações, ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente, após desligar-se do corpo físico. Então é assim que existem colônias no mundo espiritual para cada nação, para cada país, para cada região, para cada característica do grupo que ali vai se reunir. Sobre o país no plano físico, existe a colônia no mundo espiritual, onde o espírito vai encontrar a possibilidade de se expressar na sua própria língua, da sua última encarnação. A mediunidade poliglota escrita, que é a xenografia, pode apresentar uma característica surpreendente, conhecida como especular. Isto é, o texto mediúnico, além de ser escrito em língua estrangeira, só pode ser lido perante um espelho, porque traz a imagem invertida. Então a física explica que o plano do espelho estabelece a inversão da imagem. Então, com o espelho, é possível colocar sobre o papel escrito e ver a forma escrita no sentido correto. Mas ele, na hora de ser estabelecida a comunicação, escreve invertido, por isso especular. O médium Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco são dotados desse tipo de mediunidade, ainda que manifestada em raras ocasiões. Esta é uma maneira de estabelecer o fenômeno para causar impacto na comunicação. É mais habilidade do médium do que propriamente da comunicabilidade do espírito. Vamos continuar estudando as manifestações mediúnicas de efeitos inteligentes já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos concluindo do programa 2, módulo 2, tema 8, as manifestações mediúnicas incomuns de efeitos inteligentes. Seguindo a sequência da apostila, o item 3, mediunidade de psicometria. Em psicologia experimental, psicometria significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. A referência aqui é o livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O autor é o espírito André Luiz. Nesse sentido, o médium psicômetra tem a rara faculdade de, tocando em determinados objetos, entre em relação com pessoas e fatos aos mesmos ligados. Percebe-se, portanto, que é uma faculdade anímico-mediúnica, não exclusivamente mediúnica.
Então essa faculdade anímica é um potencial desenvolvido de percepção do espírito do médium. É mediúnica porque ela capta do mundo espiritual acréscimo de informações acerca desse potencial. O espírito de André Luiz esclarece como é possível realizar a leitura psicométrica mediúnica. Destacaremos assim que em certos indivíduos a onda mental a expandir-se quando em regime de circuito fechado, na atenção profunda, carrega consigo agentes de percepção avançada com capacidade de transportar os sentidos vulgares para além do corpo físico, no estado natural de vigília. O fluido nervoso ou força psíquica, a desarticular-se dos centros vitais, incorpora-se aos raios de energia mental exteriorizados, neles configurando o campo da percepção, que se deseje plasmar segundo a direção da vontade, conferindo ao espírito novos poderes sensoriais. Então, pelo toque de um objeto que pertenceu a um determinado encarnado, o médium com esse potencial anímico, somado à informação mediúnica, pode descrever as características da vida e lembranças que a pessoa manteve porque deixou seu magnetismo ali naquele objeto, como um registro de leitura a ser identificado. A leitura psicométrica ocorre por duas vias. Primeiro, percepção dos fatos impressos na aura do objeto. Segundo, relação telepática que o médium psicômetra faz com a mente de quem possui o objeto, independentemente do fato de que esteja encarnado ou desencarnado. Podemos então imaginar que o psicômetra, ao ter contato direto ou indireto com o objeto, entra em uma espécie de túnel do tempo, tomando conhecimento de fatos e pessoas relacionadas ao objeto em questão. André Luiz explica também que ao sentir ou tocar o objeto, o médium naturalmente sintoniza com a mente do proprietário. Quem apresenta ao psicômetro um pertence de antepassados, na maioria das vezes, já lhe invocou a memória, e com isso, quando não tenha traído para o objeto interesse afetivo, no plano espiritual, terá desenhado mentalmente os seus traços, ou quadros alusivos às reminiscências de que disponha, estabelecendo assim recursos de indução para que as percepções ultrassensoriais do médium se lhe coloquem no campo vibratório correspondente. Os médiuns psicométricos foram e ainda são muito utilizados para localizar objetos perdidos ou localizar tesouros ocultos. Em decorrência, podem ser assediados por espíritos embusteiros e brincalhões. Todo cuidado é pouco. Então é assim, meu caro ouvinte, se a mediunidade não tiver o propósito do Evangelho com Jesus, ficamos com as portas escancaradas para os diversos interesses da maioria do plano espiritual que ainda permanece como nós em estado de ignorância. Portanto, realmente, todo cuidado é pouco. E chegou um momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel, o capítulo 35, Entre as Forças Comuns. Indiscutivelmente, a mediunidade, no aspecto em que a conhecemos na Terra, é a resultante de extrema sensibilidade magnética, embora, no fundo, estejamos informados de que os dons mediúnicos, em graus diversos, são recursos inerentes a todos. Cada ser é portador de certas atividades e, por isso mesmo, é instrumento da vida. A luz nasce da chama sem ser a chama. O perfume vem da flor sem ser a flor. A claridade do núcleo luminoso une-se a radiações do ambiente e o aroma da rosa mistura-se a emanações do meio, dando origem a variadas criações. Assim também o pensamento invisível do homem
associa-se no invisível pensamento das entidades espirituais que o assistem, estabelecendo múltiplas combinações em benefício do trabalho de todos, na evolução geral. E importa reconhecer, porém, que existem mentes reencarnadas em condições especialíssimas, que oferecem qualidades excepcionais para os serviços de intercâmbio entre os vivos da carne e os vivos do além. Nessas circunstâncias, identificamos os medianeiros adequados aos fenômenos de manifestação do espírito liberto nos círculos de matéria mais densa. Contudo, nem sempre os donos dessas energias são mensageiros da sublimação interior. Na extensa comunidade de almas da Terra avultam, em maioria, as consciências ainda enfermiças, por moralmente endividadas com a lei divina. Consequentemente, a maior parte das organizações medianímicas do planeta não podem escapar a essa regra. Mais de 2/3 dos médios do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Reclamam, em razão disso, estudo e boa vontade no serviço do bem, a fim de retomarem a subida harmônica aos cimos da luz. Assim como os cooperadores de qualquer instituição respeitável da Terra, necessitam exercício constante no trabalho esposado para crescerem na competência e no crédito moral. Ninguém se esqueça de que estamos assimilando incessantemente as energias mentais daqueles com quem nos colocamos em relação. E, além disso, estamos sempre em contato com o que podemos nomear como sendo geradores específicos de pensamentos. Através deles, outras inteligências atuam sobre a nossa. Um livro, um laço afetivo, uma reunião ou uma palestra são geradores dessa classe. Aquilo que lemos, as pessoas que estimamos, as assembleias que contam conosco e aqueles que ouvimos influenciam decisivamente sobre nós. Devemos ajudar a todos, mas precisamos selecionar os ingredientes de nossa alimentação mais íntima. Certo, não podemos menosprezar o nosso irmão que se arrojou aos despenhadeiros do crime, constituído simples dever nosso auxílio objetivo em favor do reajuste e soerguimento dele. Todavia, não podemos absorver-lhe as amarguras e os remorsos que se dirigem à natural extinção. Visitaremos o enfermo, encorajando-o e levantando-lhe o bom ânimo. Contudo, não será aconselhável adquirir-lhe as sensações desequilibrantes, que precisam desaparecer, tanto quanto os detritos de casa que nos cabe eliminar. A obra da caridade tudo transforma em favor do bem. A atitude é oração, e pela atitude mostramos a qualidade dos nossos desejos. Os pensamentos honestos e nobres, sadios e generosos, belos e úteis, fraternos e amigos, são a garantia do auxílio positivo aos outros e a nós mesmos. Quanto mais nos adiantamos na ciência do espírito, mais entendemos que a vida nos responde de conformidade com as nossas indagações. O princípio dos semelhantes com os semelhantes é indefectível em todos os planos do universo. Caminhamos no encontro de nós mesmos e, por isso, surpreendemos invariavelmente conosco aqueles que sentem com o nosso coração e pensam com a nossa cabeça. Os médiuns, em qualquer região da vida, filtros que são de rogativas e respostas, precisam, pois, acordar para a realidade de que viveremos sempre em companhia daqueles que buscamos, de vez que por toda parte
respiramos ajustados ao nosso campo de atração. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.